Oi, tudo bem com você? Olha eu aqui novamente, professora Vanessa. O meu sinal em Libras é... Muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, um projeto do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje iremos estudar sobre a célula. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? Aprender sobre célula é aprender sobre citologia. Citologia é o ramo da ciência que estuda as células. Esta palavra deriva de duas palavras gregas, cytos, que significa célula, originando cito, e a palavra logos, que significa estudo, originando logia. Assim, citologia significa o estudo da célula. É justamente a célula que todos os seres vivos possuem em comum. Ela é a unidade básica dos seres vivos. Isso significa dizer que ela é como se fosse um funcionário em uma indústria. Então, os funcionários é que fazem a indústria funcionar. O desenvolvimento tecnológico do microscópio permitiu desvendar a estrutura celular. Os seres vivos podem ser formados por uma única célula, nesse caso são chamados de unicelulares, como as bactérias, e também podem ser formados por diversas células, os chamados pluricelulares, como os seres humanos. Você pode pensar, e de onde se originam as células? Bem, todas as células se originam de outra célula. As células podem ser divididas em dois tipos: procariontes e eucariontes. As células procariontes são células primitivas, geralmente encontradas em bactérias. As células eucariontes são células mais complexas quanto à sua composição. As células eucariontes são formadas por três partes básicas: a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo definido. Vamos ver com mais detalhes cada parte dessa. Aqui temos uma ilustração de uma célula animal, uma célula eucarionte. É possível observar a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. A membrana plasmática funciona como uma barreira protetora que separa o meio interno da célula do meio externo. Mas ela não isola completamente a célula do meio externo. Isso acontece porque a célula precisa de água e nutrientes, que vêm do meio externo e entram pela membrana plasmática. A célula precisa também colocar seus resíduos para fora, e faz isso através da membrana plasmática também. Em outras palavras, a membrana plasmática controla a entrada e saída de substâncias da célula. O citoplasma é uma substância gelatinosa, formada basicamente por água. Imersas nessa substância gelatinosa, há várias estruturas que ajudam no bom funcionamento das células. Essas estruturas são chamadas de organelas. Alguns exemplos de organelas são mitocôndrias, que fazem a respiração celular, ou seja, ajudam a célula a ter energia. Também retículo endoplasmático, que é responsável pela produção de algumas substâncias, complexo golgiense, que modifica algumas substâncias produzidas pelo retículo endoplasmático, e ribossomos, que produzem proteínas. Proteínas são substâncias que formam as carnes, por exemplo. O núcleo é formado por uma membrana que possui em seu interior o material genético. O material genético é responsável por nos dar as características que herdamos de nossos pais. É como se fosse um manual com todas as nossas informações. Quanto ao núcleo, as células do nosso corpo podem variar em quantidade. As células do músculo, por exemplo, podem ter vários núcleos. Já algumas células do sangue podem perder o núcleo com o passar de seu tempo de vida. Perceba que as células do corpo humano podem ter diferentes formas e funções. Com isso, existem variações. Observe aí os diferentes tipos de células do corpo humano. Veja a célula muscular,
que está em nosso músculo. Célula adiposa é uma célula de gordura. Célula óssea, que está em nossos ossos. Células sanguíneas, que são células do nosso sangue. Células nervosas, os neurônios, que são responsáveis pelo nosso pensamento, memória e comandam o nosso corpo. Célula epitelial, que é uma célula responsável por formar a nossa pele. Célula imunitária, que é responsável por nos proteger contra invasores, como os vírus. Célula sexual é responsável pela formação dos gametas e, consequentemente, pela geração de bebês. Os seres vivos também podem ter variações entre suas células. Vamos conhecer as células de alguns seres vivos? As plantas e algas possuem suas células, além de membrana plasmática, a parede celular. Observe a parede celular em amarelo na célula vegetal da imagem. A parede celular é rígida e, com isso, as células de uma planta ou alga pouco muda de forma. As plantas e algas possuem ainda no interior de suas células os plastídeos, que podem ou não conter pigmentos em seu interior. O mais famoso é o cloroplasto, que contém clorofila em seu interior. A clorofila é verde e dá a tonalidade esverdeada tão comum às plantas. Veja aí na célula vegetal, em verde, os cloroplastos. As plantas e algas possuem também em suas células um vacúolo. Isto é, uma espécie de bolsa que tem várias funções, como armazenamento de substâncias. No esquema da célula vegetal, é essa porção que parece uma grande mancha. Observe a imagem de comparação entre célula animal e célula vegetal. O que há de diferente, ou seja, o que há somente em células vegetais, está em vermelho: parede celular, vacúolo e plastídeos. Os fungos, outro grupo de seres vivos, possuem células similares às plantas. Além das características básicas de células animais, possuem vacúolo e parede celular. Entretanto, os fungos não possuem os cloroplastos. Há fungos formados por uma única célula, unicelulares como leveduras. Há outros fungos formados por diversas células, como os cogumelos. Você sabia que o cogumelo que você come no estrogonofe é o fungo? Isso mesmo, é um fungo! As células dos fungos se organizam em filamentos chamados hifas, que, por sua vez, organizam-se em micélio. Nessa imagem, em preto e branco, vemos um fungo, o cogumelo comum. Em destaque, temos a imagem feita a partir de um microscópio. Na imagem de microscópio, vemos uns quadradinhos. Cada quadrado desse é uma célula. As células se organizam em hifas, que são esses filamentos. Os filamentos, juntos, se organizam em micélio. As bactérias são um grupo de seres vivos que não apresentam em suas células membrana do núcleo, a carioteca, nem organelas. A célula de uma bactéria é uma célula procarionte, ou seja, uma célula primitiva. A célula bacteriana tem parede celular, observe aí em amarelo, membrana plasmática em verde e citoplasma, apenas com ribossomos, que são essas bolas em azul. Embora ela não possua membrana no núcleo, o material genético dela fica em uma região especial do citoplasma chamada nucleóide. Perceba o material genético em vermelho concentrado em uma região, o nucleóide. E os vírus, tão falados aí durante a pandemia de Covid-19? Os vírus não possuem células, mas possuem material genético e estruturas com única finalidade de invasão, visando a sua sobrevivência. Basicamente, os vírus só possuem características de vida quando estão dentro de uma célula que eles invadiram. Pelo fato de os vírus terem características muito peculiares, ainda se discute se podem ser considerados seres vivos ou não. A ciência é um ramo muito interessante, não é? Você está gostando? Vamos testar nossos conhecimentos?
Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade 1. A biologia celular, também chamada de citologia, é o ramo da biologia dedicado ao estudo das células. E o desenvolvimento tecnológico da área de microscopia permitiu desvendar a estrutura celular. É correto afirmar que uma célula eucarionte é formada basicamente por... Vamos ver as alternativas. Letra A, parede celular, ribossomos e citoplasma. B, citoplasma, material genético e parede celular. Letra C, membrana plasmática, citoplasma e núcleo definido. Letra D, cápsula, membrana plasmática e DNA. E aí, qual dessas alternativas corresponde à estrutura básica de uma célula eucarionte? Nós estudamos na nossa aula de hoje. Qual é a alternativa? Letra C, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Então, a célula eucarionte tem em sua forma básica essas três estruturas. A membrana plasmática, que faz comunicação com o meio externo, o citoplasma, onde estão as organelas, e o núcleo definido, que é dentro do núcleo que tem o material genético. Vamos para a atividade 2? Qual das estruturas relacionadas a seguir está presente tanto em células procariontes, que são aí as células de bactérias, como em células eucariontes, que são células animais aí, por exemplo? Vamos às alternativas? Letra A, mitocôndria. Letra B, complexo golgiense. Letra C, lisossomos. Letra D, ribossomos ou letra E, peroxossomos? Vamos à alternativa correta? Letra D, ribossomos. Ribossomos estão presentes tanto em células procariontes, que são lá as células das bactérias, quanto em células eucariontes, como as células animais, células vegetais. Vamos aí à atividade número 3? O fato de os vírus terem características muito peculiares gera discussões se esses indivíduos podem ser considerados seres vivos. Marque a alternativa que não representa uma característica dos vírus. Observa, é a que não representa uma característica dos vírus. Vamos às alternativas? A. Os vírus não possuem célula, mas possuem material genético. Letra B. Os vírus só possuem características de vida quando estão dentro de uma célula que eles invadiram. Letra C. Os vírus possuem estruturas com finalidade de invasão, visando sua sobrevivência. Letra D. Os vírus não possuem material genético. Qual a alternativa errada? Que é essa que você deve marcar. Vamos lá? Letra D. Os vírus não possuem material genético. Isso está errado. Os vírus possuem material genético. O que eles não possuem é a parede do núcleo, chamada de carioteca. A alternativa A, B e C estão corretas. Os vírus não possuem células, mas possuem material genético. Os vírus só possuem características de vida quando estão dentro de uma célula que eles invadiram. E também os vírus possuem estruturas com finalidade de invasão, visando unicamente a sua sobrevivência. Agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na aula de hoje, conhecemos mais sobre a citologia, que é o ramo da ciência que estuda as células. Vimos que as células são a unidade básica funcional de todo ser vivo. Conhecemos que em cada grupo de seres vivos, as células possuem características diferentes. Inclusive, vimos que dentro dos seres humanos, por exemplo, existem diferentes tipos de células. Entretanto, as células possuem características ditas como básicas: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. É muito bom aprender sobre o mundo em que vivemos, não é mesmo?
Então é isso. Aguardo você na próxima aula, ok? Um grande abraço. Tchau!